Bom, e aí a gente vai para a terceira página da sessão Hablemos de, que sempre vai ser um momento de input na língua das estruturas gramaticais, de vocabulário que vão ser trabalhadas na sessão Manos à la Obra, que trabalha as questões linguísticas gramaticais. Então vamos dar uma olhadinha para esses exercícios aqui. Nessa unidade a gente tem como função comunicativa o saber se expressar, saber opinar e expressar opinião. Então olha lá o que a gente já tem no exercício 6. O aluno vai precisar se posicionar, vai precisar perceber quais estruturas linguísticas correspondem à função. No caso, mostrar desacuerdo, mostrar acuerdo, opinar, conhecer a ideia de outra pessoa, e ele já vai tendo os primeiros exemplos para que ele possa começar a fazer suas pequenas produções de opinião. Bom, e aí a gente vai para a segunda sessão do capítulo, que é a sessão E não solo esto. Essa sessão vai ser sempre um trabalho de compreensão de leitura. Importante a gente dizer que muitas vezes vocês vão encontrar nessa sessão dois gêneros diferentes. E isso foi pensado propositalmente, porque a gente tem aqui como um dos objetivos a relação do mesmo tema em diferentes gêneros textuais. A gente vai ter, por exemplo, um texto poético dialogando com uma entrevista. E essa habilidade, volto a dizer, é muito importante, o aluno saber relacionar o mesmo tema em diferentes textos. Acho importante a gente dizer aqui também que é nesse momento que o aluno vai ampliar a bagagem cultural. Ou seja, todo aquele trabalho de levantamento prévio que a gente fez com eles, que foi reforçado com a compreensão auditiva, é agora ainda mais reforçado com a leitura. Vamos então agora falar de um exemplo que está num capítulo pelo qual eu tenho muito carinho, porque trata as questões do bullying. E eu sei que essa é uma realidade muito forte nas escolas hoje, assim falo como professora, a gente que pretende formar pessoas melhores tem que realmente tomar cuidado com essa questão. E esse é um capítulo pensado justamente nesse tema. Então vamos olhar o que a gente tem aqui, que foi um boletim criado por alunos argentinos, que tem a faixa etária dos nossos alunos. Observa que a gente começa com um trabalho de exploração dos elementos paratextuais. A gente pede que eles observem a imagem, se posicionem com relação ao que essa imagem diz. Então a gente tem aqui no exercício 2, por exemplo, que grupos étnicos estão representados no desenho mais grande da página. E a pergunta B, né, depois que ele localizou essa imagem, que características destes grupos estão representadas no dibujo. E a pergunta C, quando ele se posiciona, como te parecem que estão os chicos? Então, tranquilos, contentos, tristes, aburridos. Se a gente vai falar de discriminação nesse folheto, a gente já antecipa as possíveis sensações que o aluno pode ter com relação a essa discriminação. Vamos agora para a segunda página. No segundo exercício, o que a gente tem é uma observação e análise da imagem, como essa imagem contribui para esse texto. Então, a pergunta A, o que a gente tem é: que grupos étnicos estão representados no desenho mais grande da página? O aluno olhou para essa imagem, viu a etnia dessas pessoas, lembrando que a temática é a discriminação. Então, olha a importância, olha o que essa imagem está dizendo para a gente. E segundo, B, que características destes grupos estão representadas no dibujo? Quando o aluno vai falar, é negro, de pelo rizado, pelo liso, ou seja, como ele caracterizar, ele está retomando a questão do vocabulário trabalhado na unidade. Então, olha que legal, além da gente trabalhar os significados da imagem no próprio texto, a gente dialoga com a unidade, que vai ampliar, como eu já falei para vocês, vai trazer à tona, né, a questão do bullying para a discussão, aproveitando a descrição física, que é a temática linguística dessa unidade. E depois, além de identificar, ele tem que falar de sentimentos. Ou seja, como te parecem que estão os chicos? Tranquilos, contentos, tristes, aburridos. E aí a gente já vai falar das sensações e dos efeitos de sentido que tanto imagem como texto, né, essa combinação pode produzir. Tão importante nessa temática tratada. Agora, claro que aqui a gente está falando de discriminação. E isso a gente vai encontrar em outros exemplos de outras unidades também. Bom, e aí a gente vai para a segunda parte, onde a gente entra no texto na íntegra. E os exercícios propostos também são bastante variados. A gente vai desde localização de informação específica, relação de diferentes partes do texto e, por último, sempre a posição do aluno em relação ao que ele leu.
Vamos olhar para esse exemplo, onde a gente pede que o aluno localize algumas expressões e associe o seu significado. Na próxima página, a gente também vai ter uma exploração linguística, já não no nível de vocabulário, mas na questão gramatical dos pronomes complemento e dos advérbios e de como eles aparecem no texto e que efeitos de sentido eles criam. Então, é importante que o aluno localize e com um tema que a gente sabe é de dificuldade para o aluno brasileiro. Depois de uma exploração linguística, a gente entra na questão temática. Olha lá, a gente tem no exercício 4A, quais são os temas tratados nesta edição do boletim. E aí eu volto àquilo que eu já conversei com vocês, que é a violência, a discriminação, a amizade. E a gente pede que os alunos na letra B se posicionem, né? Como os alunos, que tipo de preconceito eles sofrem. E o que eu acho bacana é que na letra C, então, ele localizou no texto, entendeu a temática, viu como esses adolescentes argentinos sentem ou sofrem que tipos de preconceito. E aí a gente pergunta, então, na letra C, se esses preconceitos mostrados no texto aparecem na realidade do aluno. Aí, a ligação do meu conhecimento prévio, daquilo que eu trago, com aquilo que eu acabei de ler, como é que eu vou me posicionando? Mais uma vez, isso é reforçado na leitura. E aí, na próxima página, a gente continua tendo uma exploração linguística. Vamos sair um pouquinho da ordem, vamos primeiro para o exercício 4E. Olha lá, a gente tem um exercício que pede que o aluno encontre a que se referem os pronomes complemento. Então, ele está fazendo uma exploração linguística de um tema que a gente sabe que é de dificuldade para o aluno brasileiro, onde ele vai localizar a quem se refere e pensar nos efeitos de sentido disso. Também, agora voltando à ordem, a gente vai para o exercício 4A, onde a gente tem quais são os temas tratados por essa edição, por esse jornal escolar. E aí o aluno vai pensar, é a violência, é a discriminação, é a amizade? Mais uma vez eu falo, vamos fazendo então um reforço do tema transversal tratado na unidade. E aí a gente vai para o próximo exercício, onde ele tem que localizar no texto que tipo de preconceito esses adolescentes sofrem. E aqui é bem bacana porque na próxima pergunta ele vai falar, nossa, é o preconceito racial, social e linguístico? Isso é presente no seu meio? Isso é presente na realidade do aluno? E aí a gente vai para a última pergunta, quando ele fala, quais de los relatos que aparecem no boletim podemos classificar como acoso escolar ou bullying? Olha que bacana. Na compreensão auditiva desta unidade, nós classificamos de alguma forma, nós trouxemos um teórico, né, uma pessoa estudiosa do assunto para falar e para definir o que era bullying e como é que isso acontecia nas escolas. Então a gente retoma a temática que foi trabalhada na compreensão auditiva, ele tem que aplicar agora um conhecimento que ele teve, né, pela compreensão aqui. Quer dizer, o que eu estou lendo agora? Eu posso classificar como bullying, que foi o que eu entendi na compreensão auditiva? E assim, acho importante a gente pensar que todas as partes, embora elas tenham focos diferentes, elas estão dialogando. Então, hablemos de, dialoga com y no solo esto, e assim a gente vai progredindo na unidade do livro.